Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar um pouco sobre a importância e a função dos sacerdotes. É algo muito importante porque quando Deus nos criou, lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Tudo que Deus havia criado era bom, perfeito e não passível de pecar. O universo não peca, os planetas, as estrelas não pecam, as árvores não pecam, os animais não pecam, os minerais não pecam. O único ser criado à imagem e à semelhança de Deus, portanto, capaz de decidir, capaz de responder sim ou não, é o ser humano. O ser humano, portanto, é que pode dizer sim ou não, inclusive para Deus. Deus criou o ser humano assim. Isso traz um grande privilégio para nós, seres humanos, que é o de participarmos com Deus de toda a obra da criação e da obra de redenção do ser humano. Deus permitiu ou deu delegação para o ser humano dar nome a tudo aquilo que foi criado. Isso é uma participação pequena, mas é participação na criação. Mas depois que o homem se perdeu, se embrenhou pelo caminho do pecado, Deus continuou dando oportunidade ao ser humano de participar da obra dele de redenção. O que Deus quer hoje é redimir, trazer, comprar, buscar uma pessoa perdida no seu mundo de pecado e trazê-la para o reino dele, o reino de Deus. Esse processo envolve ir lá evangelizar e levar a presença de Deus, a luz, o poder de Deus, o Espírito Santo para convencer a pessoa, ver a pessoa, ouvir e receber a palavra e por fim tomar a decisão, depois cuidar dessa pessoa, discipulando, trazendo essa pessoa para o reino de Deus e o Senhor vindo a dirigir essa pessoa. Isto é a nossa participação nesse processo. Esse processo não foi entregue a anjos. Nem o próprio Deus fez. Jesus, quando ressuscitou, não evangelizou uma pessoa sequer. Jesus não apareceu depois de ressurreto a quem não cria nele. Ele quis entregar todo o processo de evangelização a nós. É um processo de participação na obra dele. É lindo isso, é maravilhoso entender isto. A obra de Deus não vai sem a nossa participação. Por enquanto, na era da graça. Depois Deus vai fazer tudo diferente. No milênio, nós vamos participar também com ele, mas de outra maneira. Hoje, nós participamos da obra de redenção das pessoas, em trazê-las para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso não é bem compreendido pelos líderes religiosos, mas é maravilhoso entender isto. Nós participamos de um avivamento. Nós participamos do processo de libertação de uma pessoa. As pessoas não serão libertas se nós não formos libertar. Quando o Senhor chamou o apóstolo Paulo e ele se defendeu, ele disse: quando eu estava em Jerusalém, eu tive um êxtase. O Senhor me apareceu e disse: meu servo, eu quero que você seja testemunha de todas as coisas pelas quais eu já te apareci e por aquelas pelas quais eu ainda aparecerei a você, para você ir aos gentios e libertar essas pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz.
projeto O Reino de Deus, você vai ser um instrumento, meu servo Saulo de Tarso, Saul. No original, quando Jesus apareceu, ele chamou de Saul, o nome dele. Pois é, um privilégio imenso para um homem que tinha o nome de Saul. Ele virou Saulo e depois Paulo. Ele teve o grande privilégio de ser o apóstolo dos gentios. Ele abriu caminho, nos ensinou como ganhar os gentios para Deus. E hoje Deus nos entrega esta missão. Portanto, nós participamos de todo esse processo. Para entender melhor, ninguém vai se converter se você não orar e outros não orarem. Se não houver oração de intercessão, as pessoas não se converterão. É na intercessão, na oração, que as barreiras demoníacas caem. É com a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, e com muita oração, que nós lutamos e que alguém vai se converter. Caso contrário, nós vamos ficar como lata d'água vazia, fazendo barulho religioso. Você sabe como é que é isso? Movimento, campanha, não sei o quê, reunião aqui, vamos programa de rádio, isso, aquilo e tal, música aqui, não sei o quê, vamos para a internet e pronto, fizemos muita coisa. Fruto nenhum. Falação vazia, sem poder de Deus, não traz fruto. Se não houver libertação das pessoas que ouvem a quem Deus nos dirige, Deus vai nos dirigir se nós quisermos ser dirigidos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é eu já estou indo, Senhor, para onde eu quero. Não sou eu que vou fazer plano e traçar estratégia, estabelecer metas. Não cabe a nós fazer isso. Mas como servos, vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde tu quiseres. Eu quero ser um instrumento para libertação de vidas e vou orar até que eles sejam libertos. Então eu vou poder pregar, eles vão poder ouvir. A pessoa oprimida não consegue ouvir. Você fala para uma pessoa oprimida, ela não ouve. Não é o que você fala, é o que a pessoa ouve. É muito diferente. Mas na igreja tem tanta pregação, no rádio, tanta pregação, até na televisão, na internet tem tanta pregação. Não vai ter fruto nenhum se não houver a intercessão, o sacerdócio em favor daquela pessoa. O processo de evangelização é direcionado, é dirigido. Não é o processo a esmo, prega o evangelho assim, no ar, para quem quiser. Não é assim. É dirigido. Você tem que saber quem são as pessoas a quem Deus está direcionando você. Você vai orar por elas. Não adianta ir e pregar sem primeiro estar em Jerusalém, ser revestido de poder. É o poder sobrenatural do Espírito Santo em você que vai fazer milagres e sinais, que vai libertar a pessoa, que vai amarrar os demônios, o valente que segurava aquela pessoa. É o poder do Espírito Santo em você como luz que vai iluminar os olhos daquele cego espiritual que é a pessoa a quem você quer evangelizar. Então tudo isso faz parte de um processo. Quando o valente é amarrado, a pessoa é liberta, os olhos dela são abertos, a luz de Deus ilumina o entendimento e você prega a palavra, na maior parte dos casos vai haver a decisão. Quando o processo é bem feito, vai haver decisão. Eu costumo dizer, a pessoa precisa ser evangelizada direito. Quando a gente evangeliza direito, em grande parte a pessoa vai se decidir. Mas você precisa estar cheio do Espírito e esse processo se cumprir e a intercessão ser feita. O apóstolo Paulo, quando foi para Filipos, ele passou um bom tempo sem evangelizar ninguém, só em oração, com os seus discípulos, louvando, orando, clamando, intercedendo, até que Deus abriu as portas e logo a Lídia, a casa dela, se converteram, depois o carcereiro e a igreja de Filipos foi estabelecida. Deus quer que a intercessão aconteça. Para isso, existem sacerdotes. Mas quem são os sacerdotes?
São aqueles que são servos de Deus, que querem trabalhar para Deus. Não são crentes que querem assistir a reunião de igreja. São sacerdotes que vão lá para trabalhar. Qual é o nosso trabalho? Entrar na presença de Deus, como Hebreus no capítulo 10, e ali batalhar, e orar, e clamar, e entrar na presença de Deus. Senhor, salva, liberta aquela pessoa. Senhor, me envia. Senhor, move circunstâncias. Senhor, me dá oportunidade. Senhor, faça coisas acontecerem. E quando eu estiver lá, me unja com poder para fazer sinais e maravilhas, para que aquela pessoa se converta. Isso faz parte do processo. Ou você pensa que é só chegar lá, dar um folheto, falar de Jesus, aceita Jesus. Não é assim, é uma guerra espiritual para a conversão de cada uma pessoa. Tem que haver guerra, batalha espiritual em oração. Para isso, os sacerdotes são colocados. No Antigo Testamento, Deus colocou os sacerdotes, depois quando retornaram do cativeiro, por exemplo, 1 Crônicas 9 traz isto, eles tiveram que estabelecer os sacerdotes para orar, oferecer sacrifícios a Deus por aquela terra que estava em ruínas, para que Deus restaurasse aquela identidade de um povo de Deus ali na terra, retornando do cativeiro. Os sacerdotes tiveram que ser colocados nos seus lugares, os levitas para ajudar os sacerdotes. A obra sacerdotal tinha que ser feita, a oração, a intercessão tinha que subir aos céus, para Deus dar bênção, vitória e, enfim, a obra ser feita. Hoje, para que uma igreja seja estabelecida, uma célula, uma família seja ganha, uma pessoa seja alcançada, há uma guerra espiritual para isso. Tem que amarrar o valente, mas você tem que ter discernimento até de qual valente vai amarrar com o poder de Deus na sua vida. É em oração. É na presença de Deus que isso acontece. Muitos crentes não entendem nada disso. Eles são convidados para assistir reunião, gostam, querem ficar lá, então eles aceitam, até se batizam sem muita revelação de Deus, sem muita revelação, vão lá e fica por isso mesmo. Mas vão assistindo porque eles gostam, a igreja é um ambiente social bom para eles ficam ouvindo de religião na igreja. Eles não têm nenhuma intimidade com Deus, eles não têm uma sensibilidade espiritual, eles não têm atuação espiritual junto ao Espírito Santo, eles não são movidos pelo Espírito Santo, não têm revelação nenhuma, eles não fazem sinais nem milagres, e eles não veem fruto e ninguém se converte. Muitos crentes são assim, talvez a maioria, mas não é isso que Deus queria. Não é isso que Deus planejou para nós. Comece a entender isso, meu irmão, comece a entender, minha irmã, para fazer a sua parte e ajudar outros a chegarem lá também.